Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao Encontro 557, o momento que acontece todas as quartas-feiras, às 5h57 da manhã, para você começar a se reconectar. Eu sou a Juliana Loureiro, sou mentora, sou terapeuta integrativa e sou especializada a ajudar mulheres que têm 35 anos ou mais e estão passando por momentos de crise, por momentos de transição nas suas vidas, seja consigo mesma, seja no seu pilar profissional, seja no seu relacionamento, a se resgatarem para começar a voltar para si e viver com propósito, com realização e com bem-estar. E esse é o nosso terceiro episódio, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre você que está sentindo que não sabe mais quem você é. E agora, o que fazer com isso? Como se reencontrar, como se libertar dos papéis que você acabou absorvendo aí durante toda a tua jornada e voltar a viver como você realmente é e não simplesmente esperando que você seja e cobrando que você seja o que o mundo espera que você seja. Então, quando nós falamos de estar perdida, nós estamos falando da sua identidade como mulher, como quem você é. E o que acontece é que depois de muitos anos se moldando a diversos papéis que o mundo te pediu, o papel de filha boazinha, de filha exemplar, o papel de mulher forte, o papel de mãe presente, o papel de super-heroína, de Mulher Maravilha. Todos esses papéis que você foi tendo que interpretar durante a vida como uma necessidade, eles foram fazendo com que você fosse se esquecendo de quem você é por trás de todas essas máscaras. Então, quando você se sente perdida, você sente que existe vontade e necessidade de voltar a ser quem você é, a tua essência, a tua verdadeira voz, o teu verdadeiro prazer de viver. É nesse momento, quando você começa a se sentir perdida de si mesma, que você começa a entender que tem alguma coisa errada com todos esses papéis que você ficou exercendo a tua vida inteira. Você talvez tenha acreditado que você estava fazendo o melhor e sendo o melhor que você podia, mas agora você começa a perceber que isso te levou a estar ainda mais perdida, porque toda vez que você coloca uma máscara, que você está só fazendo um papel, você está cada vez mais se distanciando de si mesma. Então, esse é o instante que você precisa perceber que não precisa vestir essas máscaras, que não precisa estar com essas máscaras para ter o controle da sua vida, para daí poder ser você. Quando eu tô falando sobre retornar a você, é voltar à sua identidade, à sua autenticidade, e é quando você faz isso que a vida volta a ter sentido, que ela volta a ter o teu ritmo, que ela volta a ter o teu tom, aquilo que você realmente gosta da vida. Então, o que nós precisamos falar no primeiro momento, o que não é se reencontrar, né? O que é, a gente acaba achando que é e é uma armadilha. Se reencontrar, mulher, não é simplesmente jogar tudo pro alto. Não é ir lá e mudar de carreira de repente. Também não é você ir lá e terminar um relacionamento de uma hora para outra, achando que isso vai resolver tua vida, que isso vai renovar e vai te trazer de volta para você. Não é sobre você destruir o que você construiu até agora, porque você trabalhou muito para ter construído o que você construiu. E não é porque talvez você tenha feito isso de uma maneira onde você se despriorizou, aonde você acabou tendo que vestir papéis, que você vai simplesmente destruir tudo de uma hora para outra. Se reencontrar é sobre reorganizar a tua vida a partir de quem você é agora. E não dá pra gente fazer isso do dia pra noite.
Então, se você tá com essa vontade de jogar tudo pro alto, de mudar absolutamente tudo, assim, naquele efeito dominó, que você faz uma coisa e vai começar a mudar tudo com uma velocidade muito acelerada, cuidado. Isso não é o caminho para você se reencontrar. Não é também o caminho você achar que você vai virar uma nova mulher, né? É sobre você resgatar a mulher que ficou perdida lá atrás, que ficou escondida nas camadas de adaptação que você teve que fazer durante toda a tua vida. É sobre resgatar a mulher que foi perdida e ficou lá no medo que você viveu a tua vida toda. É resgatar a mulher que ficou perdida na autoexigência de ter que ser perfeita. Porque vamos retomar aqui, nós falamos isso nos outros episódios. Quando você se sente extremamente insuficiente, você sente que você é incapaz, que você não, você tem algum problema existencial, você nasceu com esse problema, você nasceu devendo. Tudo o que os teus mecanismos de defesa fazem é querer te trazer papéis, trazer conquistas, trazer importância, trazer um perfil de ser agradadora, né, de ser conquistadora, para que você possa sentir que você tem valor. Então, o teu nível de autoexigência é gigantesco. O teu nível de medo também é enorme, porque o que vai acontecer se você falhar? Você vai voltar para esse sentimento inicial de insuficiência, de ser quebrada, de não dar conta. Então, o medo é muito grande e o medo, quando você está perdida de si mesma, você se perde. No medo, tudo que você faz, ele tem esse terreno de medo. E não só isso, não só a autoexigência, não só o medo, mas a adaptação. Começa a entender o quanto você, com medo, né, e com essa exigência de ter que ser importante, de ter que ser gostada, o quanto de adaptação você teve que fazer em relação a quem você é. Porque as pessoas não vão sempre gostar de nós, mas o fato de você precisar que as pessoas te admirem, te validem, te reconheçam, faz com que você tenha se adaptado muito ao mundo externo, às outras pessoas, ao que elas querem de você. E isso também te trouxe mais uma camada. Então são muitas camadas, mulher, para você voltar para você mesma. Por isso que achar que você vai fazer isso, primeiro, de uma hora para outra, fazendo mudanças radicais, sem uma estrutura de identidade, eu vou te dizer que isso é o jeito errado de buscar esse reencontro com você. E a evidência maior de que é o jeito errado é porque você está fazendo deste movimento um mecanismo de sobrevivência. Então, eu vou mudar tudo porque daí vai dar certo. Ou seja, eu estou na autoexigência, querendo que eu vire eu mesma, que eu me reencontre assim, de maneira rápida, né? Fazendo mudanças externas, achando que isso vai trazer realmente aquilo que você precisa dentro. Então, não se engane. Se reencontrar é sobre uma reconciliação com você mesma. É sobre se libertar dessas camadas da autoexigência, do medo e do excesso de adaptação. Então, é você se reconciliar conforme você tira essas camadas, você conseguir chegar mais perto de quem você verdadeiramente é. Ou seja, não é um recomeço, não é apagar tudo e recomeçar, como talvez você tenha feito até agora. Ah, amanhã eu começo, amanhã eu restarto. Não, é sobre você poder retornar para quem você é. Só que nesse momento você não consegue identificar quem é você. Aonde é esse retorno? Aonde é essa tua casa interna? Então, esse tema é realmente uma oportunidade para você deixar de tentar fazer esses movimentos abruptos
que te trazem mais sofrimento e começar a se reconciliar com você e começar a trazer uma transformação verdadeira para a tua vida, mulher. Porque não adianta você ficar batalhando para mudar as coisas fora, enquanto você não curar as camadas que te impedem de saber quem você verdadeiramente é. Enquanto você fica agindo a partir desse lugar, você tá só se estressando, você tá só se exigindo, você tá se acabando, se anulando ainda mais. Então, quando você realmente se reconecta à tua verdadeira identidade, você passa a ser de novo a referência da tua própria vida. As opiniões dos outros, elas já não te paralisam mais. O amor próprio, ele passa a ser algo real e não só aquela historinha que você ouve que não tem efeito nenhum em você. E aí você começa a ter a possibilidade de ter paz sendo quem você é, sendo presente na tua própria vida, desfrutando da tua própria vida. Então, no final do dia, quando você rompe com essas camadas de não saber mais quem você é, e junto disso você rompe com o medo, você rompe com essa autoexigência, você rompe com essa adaptabilidade, que no final é uma luta para romper com a necessidade de ser importante e com a necessidade de ser aprovada, é a grande oportunidade de você se tornar a verdadeira protagonista da tua história de novo e não simplesmente executar os papéis que te deram nessa vida. Essa é a grande oportunidade. Então, isso é o grande benefício e que você vai ter de pagar o preço para se reencontrar, porque existe um preço aí. E eu paguei esse preço. Eu lembro exatamente o momento que eu olhei para a minha vida e eu tinha sucesso, eu estava lá no topo da minha montanha, eu tinha reconhecimento, eu tinha validação, eu tinha a questão financeira, que sempre foi muito importante, porque eu precisava dessa senso de importância, mas eu não me reconhecia mais. Eu não vivia, eu sentia que a vida ela escapava pelas minhas mãos, apesar de eu ter tudo isso. E foi nesse momento que eu entendi que eu estava construindo uma vida inteirinha, baseada no que deveria ter sido feita, baseada no que eu achava que ia me trazer esse senso de ser importante, de ser reconhecida, e que sendo importante e sendo reconhecida, então eu me encontraria. Só que eu lutei anos por isso, mulher, anos. E quando eu cheguei lá, eu vi que eu estava totalmente errada. Eu vi que eu estava vivendo com a minha cabeça e não com o meu coração. Basicamente, eu estava repetindo aqueles padrões de que primeiro eu preciso parecer, e aí quando eu parecer, quando eu conseguir as coisas fora, aí eu vou poder ser. Só que adivinha, isso não aconteceu. Eu tinha tudo, eu estava no topo da montanha, eu tinha tido muito sucesso profissional, mas eu não tive nenhuma mudança no sentimento de estar em mim, de estar viva. Muito pelo contrário, eu senti que eu estava me escravizando. E não era pela quantidade de coisa para fazer, mas era o fato de que eu, a verdadeira eu, não estava ali no que eu estava fazendo, apesar da ótima performance. Então eu não sabia mais o que me fazia feliz, o que eu gostava, o que eu queria, porque eu estava só no piloto automático, agindo, 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 né? Então esse momento para mim foi muito difícil, principalmente quando porque a gente tem um mecanismo de negação muito grande. Então, eu já enxergava tudo isso. Só que eu continuava me pressionando a continuar usando essa máscara. Eu continuava achando que, não,
é só um momento. Eu contava historinhas para mim. Mas eu realmente começava a dar muitos sinais de que era muito mais profundo, né? Eu tentava controlar tudo aquilo, porque imagina, mulher, você ter dedicado anos e anos para construir tudo isso, utilizando essas máscaras, mas você não sabe, e aí você tá lá no topo da montanha e tem algo gritando em você que você tá mal, que você não sabe quem é você, que você não sabe o que fazer da vida, que você não sabe mais o que você quer, que a vida tá te escapando pelas mãos. Você realmente acha que eu ia conseguir? Ah, acho que não é isso e vou procurar o meu caminho? Não é sobre isso, né? Muitas vezes entra um mecanismo de negação muito grande que te deixa aí, muitas vezes por anos. Eu tive que enfrentar essa negação também. E eu me lembro até hoje, quando com menos de um aninho de idade, a minha filha, ela teve uma primeira situação assim de ficar doente. E eu tratava ela com homeopatia, e aí na homeopatia a gente tem que ter um acompanhamento muito próximo assim das mudanças de comportamento, né, nos sintomas da criança. E um belo dia eu tava fazendo tratamento com ela, que ela não tava legal, e o médico me ligou e perguntou pra mim, Juliana, como que ela está? Eu falei, doutor, eu não sei, você precisa ligar pra minha babá, porque é ela que tá com a minha filha, e eu não sei te dizer como é que ela tá porque eu estava tão desconectada assim do momento, eu terceirizava toda a minha vida. E não é o problema de terceirizar, mas é o problema de estar totalmente fora de si, de não conseguir colocar a prioridade nas coisas. Então, esse momento eu comecei a ver o quanto eu não estava respeitando os meus limites, o quanto eu estava deixando aquela máscara tomar conta da minha vida. A minha filha estava doente, né? E eu não estava sabendo o que estava acontecendo, porque eu estava totalmente tomada pela minha máscara da super performance, da ter que fazer acontecer, de tem que ter o resultado. Tipo, sabe esse tem que? Não tem como se não tivesse uma opção. Realmente, nesse momento que você está totalmente perdida de você, você sente que você não tem opção, que você não consegue colocar limite, que primeiro você tem que resolver o externo para depois olhar para isso. Então, esse momento singular que houve aí na história foi um momento onde eu entendi, nossa, tem alguma coisa muito errada comigo. Eu tô negando algo que tá muito forte aqui. Então, sair desse processo de negação é um processo muito importante, porque ele te dá acesso a começar a buscar o teu reencontro, a se reconciliar com você mesma. Ah, mas aí você vai dizer, Juliana, eu tenho medo, né, de acreditar nisso que eu tô ouvindo, de que, eu não sou mais quem eu sou, de que tudo isso que eu construí não é resultado de quem eu sou. É exatamente por isso que você precisa de ajuda, né? Porque a tua identidade, ela não desapareceu, né? Ela só está completamente abafada, massacrada e aprisionada em todas essas camadas de sobrevivência. Então, quando eu estava lá atrás, que a minha filha ficou doente lá, aquele primeiro momento, quando ela tinha meses lá, eu fiquei abafada por trás de todas as atividades e fazeres e níveis de importância que eu dei para tudo, menos para para esse lado meu como mãe, como mulher, como, né, poder cuidar da minha filha. Então, é natural que você sinta medo, porque você batalhou muito para construir esse castelo. Só que esse castelo é um castelo de cartas e ele já está todo ali preparado para cair. Porque quanto mais você vai colocando cartas e mais você vai construindo, mais frágil ele vai ficando. Percebe? Quando você constrói algo a partir de você mesma, você vai criando uma estrutura forte. Você vai criando como se fosse a estrutura de um prédio. Então, né, existe toda uma fundação.
E aí você pode construir diversos andares que aquilo vai estar fortalecido, vai ter sido preparado para todo aquele tamanho. Quando você cria as coisas como eu criei, a partir de máscaras, de comportamento adaptativo, de busca de performance, de importância, é como se realmente você estivesse construindo um castelo de cartas. E quanto mais tamanho você vai colocando, quanto mais camadas você faz, mais frágil o negócio fica. E foi nesse momento onde eu estava lá com várias camadas de resultados, de performance, que eu fui me sentindo mais frágil. Por quê? Porque não tinha estrutura ali embaixo, não tinha a Juliana, tinha os mecanismos de defesa, tinham todas essas minhas estratégias para conseguir ter chego ali. Só que chegar ali foi possível, manter aquilo não foi possível. Então, se você tem medo, pare para perceber que o medo, ele é natural, mas você continuar aí não vai te tirar o medo, muito pelo contrário, vai te trazer ainda mais medo, porque você vai começar a perceber que não tem como você sustentar esse lugar que você tá. E não existe coisa mais amedrontadora do que você entender que você quer fazer algo na pressão, nessa máscara, nessa força, e você não conseguir mais, porque não tem mais jeito dentro de você, você não encontra mais isso. Então, quando você começa a mudar de dentro para fora, o que é verdadeiro vai começar a ficar. E o que é esse disfarce começa a sair, começa a cair e começa a chegar a quem tem valor real, que é você. Agora, para isso, você não vai precisar perder tudo que você construiu necessariamente. Você vai precisar enfrentar essa verdade de que você está perdida de você mesma. Essa é a grande verdade. E a partir dessa grande verdade, você vai poder redirecionar. Ah, Juliana, mas eu não sei por onde começar. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Porque se reencontrar, mulher, é um grande processo. Como eu falei, não é sobre uma mudança, duas mudanças, que normalmente é o que a gente quer fazer. Ai, vou cortar o cabelo, vou começar a me cuidar, vou para academia. Tudo isso faz parte de uma rotina, mas não é o que vai fazer com que você se reencontre, porque se reencontrar de novo é um processo. E o primeiro passo é essa tomada de consciência, de você conseguir admitir, só o fato de você estar aqui me ouvindo até agora já é um grande passo. O passo de tomada de consciência de que isso não é só uma historinha, só um descontentamento, né? De que você talvez já tenha cortado o cabelo, ido para academia, feito uma viagem, feito coisas que não resolveram e que você está pronta para olhar para uma camada mais profunda, certo? Então, valorize esse passo que você está dando agora, porque a maioria vai ficar com a camada que é o jeito errado de tentar fazer isso, que é o quê? Tentar mudando o lado de fora. Esse é o jeito errado. Quantas vezes você já tentou mudar o lado de fora e conseguiu resultado algum do lado de dentro? Ou talvez muito temporário, muito rápido e passou a se escravizar para isso. Mudar de emprego, cortar o cabelo, terminar relações, né, viajar, tudo isso traz alívio temporário, mulher. Só que tudo isso não resolve a sua causa. Porque o que você quer não é no final do dia uma nova versão de você mesma. O que você tanto quer, e é o que esse encontro está trazendo para você, é consciência de que você quer a tua versão real. Você quer a tua identidade verdadeira, a tua essência, e não uma nova máscara. Faz sentido? O outro erro é você acreditar, ok, tenho consciência de que tô perdida de mim, tenho consciência do jeito errado, né? De tentar fazer isso, que é simplesmente mudar tudo e buscar coisas fora. O terceiro erro é você acreditar que esse processo ele vai ser um processo leve e linear.
que você tomou consciência disso agora e que a partir de agora você voltou para o teu eu real. Eu queria muito que fosse assim, mulher, mas esse processo não é sobre isso. E eu tive que aprender e pagar o preço para estar aqui sentada falando isso para você. Porque eu também quis por muito tempo que esse processo acontecesse dessa forma. E eu tentei por muito tempo fazer com que as coisas externas trouxessem esse reencontro comigo mesma. Só que não é isso. O processo de se reencontrar é um processo profundo, é um processo emocional e por muitas vezes extremamente doloroso. Só que ele é real. E quando você está nele com uma direção, com apoio, com suporte, o fato de você começar a caminhar nesse processo já traz uma sensação de que você está voltando para você, de que você está recuperando a sua vida e não tem nada que você faça no movimento externo que vai te dar essa sensação que você começa a obter quando você começa a se resgatar nesse processo, você começa a pagar o preço. Não existe fuga externa que te traga esse sentimento de estar voltando para si. Então, a forma correta de você começar esse caminho, de voltar, né, para você, de parar de ficar perdida de quem você é o processo da autoobservação, de você realmente colocar consciência em tudo que você está vivendo. É voltar a escutar você mesma, mesmo quando a tua voz está lá super afastada. É você se permitir voltar a sentir o que você sente, ao invés de fingir leveza, ao invés de fingir, né, que você tem positividade, é começar a se expressar com verdade em relação ao que você sente, mesmo que você ainda não saiba fazer isso de maneira perfeita. Claro que você não vai saber fazer isso de maneira perfeita. Então, esses pequenos gestos, eles começam a abrir grandes portas para a tua reconexão, para você se resgatar. E é justamente aqui que o meu método começa a entrar e fazer uma grande diferença nesse teu processo. Porque o processo não é fácil, ele não é simples, ele leva tempo e ele é doloroso. E se você estiver fazendo isso sozinha, achando que vai conseguir, né, rapidamente fazer as mudanças, você está naquele processo de fuga, do jeito errado de fazer, que é tentando mudar tudo que está fora. E aí você vai criando ainda mais frustrações. Por isso que no meu método, a Tríade da Liberdade, você não vai só entender o que nós estamos falando isso, você vai ser acompanhada para que você possa se libertar dessas camadas que nós falamos de aprisionamento e você possa se reintegrar a você mesma, você possa reprogramar tudo que está aí dentro, distorcido hoje dentro de você, desintegrado, de uma forma que tenha estrutura, que tenha acompanhamento, que você não esteja sozinha nesse processo, porque esse processo, mulher, pode se tornar um labirinto gigantesco que vai criando cada vez mais caos do lado de fora. Você não chega uma hora que você não aguenta mais aquele castelinho de cartas que você criou, mas se você não tem um acompanhamento disso, desse processo, você acaba não encontrando, caindo em labirintos, começa por um lugar, volta, não deu certo, começa por outro, também não dá certo. Você fica completamente perdido nesse labirinto de não saber quem é você.
E isso é muito doloroso, isso é muito retraumatizante e é um processo de muita intensidade, de muito impacto, não só no teu corpo, mas nas tuas emoções, na tua clareza mental, naquilo que você vai fazer. Então, você muitas vezes já está num estágio de fadiga, fadiga às vezes crônica. Você talvez já esteja num estágio de uma ansiedade crônica, de precisar de medicação, né? De realmente não dar mais conta. Então, um método como o meu método te traz esse acompanhamento para que você possa fazer esse reencontro, não só de maneira teórica aqui na tua mente, mas sim uma experiência dirigida, acompanhada, para que você possa ter essa reconexão com você de verdade e você possa sair desses quadros tão intensos que muitas vezes você está vivendo nesse período. E para nós não ficarmos aqui apenas na parte da consciência, eu quero te convidar nesse momento para irmos um passinho além, que é fazermos um exercício prático para você começar a conectar aquilo que você tomou consciência hoje nesse encontro com aquilo que você está fazendo no teu dia a dia na tua vida. Então eu quero que você pegue um papel e uma caneta e eu quero que você responda a seguinte pergunta: quem eu era antes de começar a me adaptar tanto? Eu quero que você liste três características tuas que você deixou esquecida no meio do caminho. Combinado? Então, puxa, antes eu gostava muito de dançar e eu nunca mais dancei. Não importa o que seja, não importa o nível de profundidade, se é algo como dançar, se é algo como algo que você sempre sentiu o propósito de fazer profissionalmente e você não fez, não importa. O que importa é você conseguir três coisas nesse momento de observação e análise de que você se adaptou, que você mudou. Quais são essas três coisas? Anote aí. E agora eu quero te pedir, se não deu tempo de você fazer aqui agora, você coloca essa aula vai ficar gravada, você depois pausa e aí volta aqui para continuar. O importante é você não ficar no mundo da teoria. Porque o mundo do que nós estávamos trazendo consciência agora é muito importante. Mas se você parar nessa fase, o que acontece é que isso vira algo que não vai te ajudar. Muito pelo contrário. Como você tem esse padrão de autoexigência muito grande, você vai se exigir que você faça transformações, que você comece a saber quem você é, sem ter feito nada efetivamente na prática, porque o conhecimento ele vai trazer a possibilidade de você abrir a tua mente para poder ter uma experiência de transformação. O conhecimento por si, ele não vai te transformar. Neste caso, ele não vai fazer e dificilmente ele vai. Muitas vezes você vai ter que implementar mudanças. Então, escreva. O fato de você trazer essas três características é o processo de você integrar o conhecimento com a tua vivência, com a tua história. Isso começa a abrir as portas para uma experiência. E agora, então, ao lado de cada uma dessas características que você trouxe, eu quero que você escreva uma pequena ação que você pode fazer hoje para se reconectar com isso. Não importa o nível de profundidade, de novo, lembra de tirar essa autoexigência abusiva que quer que você tenha as respostas agora. Então, por exemplo, eu amava dançar. Então, o que que você pode fazer? Colocar uma música e dançar por 5 minutos. Ah, eu adorava escrever. Então, o que que você pode fazer? Eu posso voltar a ter um diário de escrita consciente, de journaling. Então eu vou começar fazendo isso hoje. Ah, eu adorava ensinar. Então hoje eu vou escolher compartilhar algo que eu sei, que eu aprendi, talvez isso que eu
estive aprendendo aqui dentro do encontro 557 com a Ju, eu vou compartilhar com alguém que eu amo e que eu sei que se interessaria por esse tema também. É um exercício simples, mulher, mas que começa a devolver a você um senso de verdade, um senso de poder pertencer a você. Porque quando você tá totalmente perdida de você, até fazer isso é difícil. Talvez você esteja sentindo resistência em fazer isso, porque esse nível de autoexigência vai dizer assim: ah, isso não vai servir para nada, isso não vai mudar nada. Você tem que mesmo ir fazer A, B, toda a tua listinha, né, para os outros e depois você olha para isso, né? Como se tipo, isso não vai resolver a tua vida hoje e você precisa resolver a tua vida hoje. Eu entendo esse sentimento. Só que isso só vai mudar quando você tomar consciência de que isso é um mecanismo de defesa. Essa é uma máscara que você usa para você não voltar a você, porque você lá no inconsciente acha que é perigoso ser você, porque um dia foi. Um dia foi. Então, este exercício simples é quebrar essa resistência absurda. Se eu te pedir para você fazer algo muito grande, como, talvez você esteja insatisfeita com o teu trabalho. Então pede a conta e vamos encontrar o que realmente te faz viver de propósito. Você realmente acha que você daria conta de fazer isso? E se você tiver essa coragem, porque algumas mulheres têm, você acha que você tem estrutura para saber o que você quer fazer? Você percebe o nível de risco que isso tem? Então, eu tô te pedindo para você fazer algo pequenininho, algo que você começa hoje e que é possível você desfrutar da mudança interna que acontece quando você consegue fazer isso. Então, esse é o primeiro passo para que a tua vida volte a ter um pouquinho mais de você. Faça isso hoje e eu quero te dar o desafio. Nós temos hoje é quarta-feira, nós vamos nos encontrar aqui na quarta-feira que vem. Eu quero te deixar esse desafio de todos os dias você fazer pelo menos uma coisa por 5 minutos, que está ou nessa lista ou de novas coisas que vão aparecendo e que você não tem conseguido priorizar. Porque, mulher, quando você não prioriza as coisas que você gosta, quando você não prioriza fazer aquilo que realmente te traz prazer, você não está sendo a pessoa mais importante da tua vida, você não está sendo a protagonista da tua vida, você está deixando as outras coisas, o mundo, as outras pessoas, o trabalho serem a coisa mais importante da sua vida. E isso está totalmente invertido. Então, o teu desafio tá aqui uma semana fazendo pelo menos uma atividade pequena por 5 minutos, aonde você seja a pessoa mais importante da sua vida. Combinado? Estamos combinadas? Se você chegou até aqui, esteve comigo esse movimento todo de tomada de consciência do porquê você está perdida de si mesma, eu quero que você me comente aqui abaixo quando você conseguir cumprir esse objetivo, para que a gente vá juntas nesse caminho. Quero que você respire fundo, porque você está dando um passo assertivo para o teu reencontro. O reencontro com você, de quebrar essa distorção do que nós já falamos no episódio 1 e no episódio 2 sobre a insuficiência e sobre o quanto esse momento difícil que você está passando é o chamado para você começar esse movimento aqui agora, de se abrir para um caminho de autenticidade, para um caminho de voltar a ser você, porque quando você volta a ser você, você começa a sentir bem-estar, você começa a se sentir realizada, feliz, próspera. Você começa a ver que a tua vida tem sentido e aquilo que você faz começa a ter propósito. Então, se hoje você sentiu que você está realmente pronta para você se reconectar de verdade, eu quero que você me envie aqui no chat a palavra identidade. Eu vou liberar para você que deixar escrito a palavra identidade uma sessão
de presente, de diagnóstico individual, para que eu possa, junto com você, olhar para a tua história, identificar realmente quais são os pontos na tua história, especialmente, que estão te impedindo de viver, que estão te trazendo pontos cegos que não deixam você ser quem você realmente é e te deixam nesse lugar de crise, de frustração, de estagnação. Então, lembra, mulher, eu quero que você lembre que você não ser você nunca foi o problema. O problema foi você esquecer quem é você. Então, te deixo esse convite, compartilha essa aula com quem você sabe que também precisa ouvir e ter esse nível de consciência. E eu te espero lá na sessão de diagnóstico que eu tô te dando de presente e também na semana que vem, lá no nosso encontro 557, que vai acontecer na quarta-feira. Combinado? Se você não se inscreveu aqui no canal, aproveita e faz isso, porque você vai ser notificada da minha aula desse encontro tão especial que a gente vai ter semana que vem. Certo? Então, um beijo grande e lembra sempre que você não pode mais esquecer de você. Um beijo grande e até semana que vem.